Então, chegamos a mais um capítulo da nossa aula sobre os numerais. Praticamente já estamos no fim e espero que estejam gostando. Alguns podem estar estranhando ou reclamarem na extensão aí dos vídeos, na duração, mas é assim mesmo, até porque eles vão estar aí para sempre e você pode estar direcionando para frente ou para trás para repetir, enfim. É melhor do que fazer um vídeo muito mais demorado e ficar também picotando de tiquinho em tiquinho, e eu acho meio sem necessidade no que diz respeito ao que eu quero que vocês tenham de aproveitamento. Então, vamos continuar. Então, agora nós iremos tratar da leitura e escrita dos numerais. Por quê? Porque tem questões que abordam isso. Você vai ter que escrever por extenso, verificar se a escrita está correta. Você também vai chegar uma hora da sua vida que você vai estar lendo algum texto, alguma coisa, e lá vai ter numerais para você fazer a leitura. E se não tiver o numeral lá escrito por extenso, só a representação dele, você vai ter que, né, fazer a escrita dele e a leitura correta, ou sei lá, preencher algum cheque ou fazer algum relatório onde você tenha que escrever esse número por extenso. Se você não tiver onde colar, né, da internet, você vai ter que ter o conhecimento necessário para fazer essa escrita e essa leitura de forma correta. Então vamos lá para as principais regrinhas que eu pesquisei para estar mostrando aqui para vocês. Então, para a leitura e escrita dos cardinais, devemos intercalar a conjunção e entre a unidade, a dezena e a centena. Claro que você já deve ter esse conhecimento do que é uma unidade, uma centena e uma dezena nos números matemáticos aí que nós temos que usar durante o dia a dia. Se você ainda não tem essa familiaridade, eu vou tentar passar o máximo que eu puder, mas se você também não achou que foi o suficiente, quando nós retornarmos, ou então aí pelas suas aulas virtuais, vocês procurem o professor de matemática para dar uma orientação melhor no que diz respeito a essa divisão aí das ordens numéricas no determinado número que você esteja analisando. Mas pelo jeito que eu vou mostrar para vocês, não vai ser tão complicado, não vai dar para desenrolar bacana, tá bom? Então, vamos lá. Então aqui eu tenho o número 46. Tem gente que fala assim, ó, 46, 46, o i nem sai a conjunção. Imagina na hora de escrever. Então aqui o número 46, ele é formado pela unidade, né, que vai de 1 a 9, e nós temos a dezena, que vai do 10 até o 99. Então, unidade, dezena. Na hora da escrita e da fala, eu tenho que separar os dois utilizando a conjunção e para fazer, né, esse lance de intercalar. Então, 46. Eu tenho a unidade e tenho a dezena. Separei as duas, intercalando aqui, utilizando a conjunção e. Próximo exemplo, 763. Então eu tenho a unidade, a dezena e a centena. E vou fazer também a utilização da conjunção e para intercalar essas ordens aqui. Então, 763. Então, separando a unidade da centena aliás, a unidade da dezena e da centena, eu vou utilizar a conjunção e. Então tá aqui, ó, unidade, dezena, centena. Beleza? No que diz respeito ao milhar, ou seja, os números aí, né, que é 1000 para cima, você vai fazer o seguinte: entre o milhar e a centena não se emprega a conjunção e. De novo, entre o milhar e a centena não se emprega a conjunção e.
Então eu tenho aqui o número 1996. Então tá aqui, ó, unidade, dezena, centena, milhar. Na hora de escrever e na hora de ler, eu vou fazer da seguinte forma: 1996. Então notem que entre a centena e o milhar não tem a conjunção e. O restante do número você vai fazer conforme eu mostrei anteriormente. Da centena para a dezena para a unidade, você vai intercalar utilizando a conjunção e. Bacana até aqui? Não está muito confuso, não é difícil. É só memorizar a questão das ordens numéricas aqui, unidade, dezena, centena e agora o milhar que apareceu. E saber quando intercalar quem com que, utilizando a conjunção e. Próximo. Essa regrinha aqui é uma exceção à regra anterior, ou seja, lá na regrinha anterior diz que você não deve intercalar utilizando a conjunção e, o milhar da centena. Mas aqui eu tenho duas exceções que se trata quando você deve sim intercalar com a conjunção e, o milhar e da centena. Então, se por um acaso você tem um milhar e depois dele a centena começar com zero, você tem que fazer a utilização da conjunção e. Então eu tenho aqui, ó, 3029. Como a centena começou com zero, eu tenho que utilizar a conjunção e para fazer a separação dessas duas ordens aqui, ok? Se por um acaso fosse um número normal, que não fosse zero, não teria esse e aqui, tá bom? Então, novamente, se você verificar que depois do milhar a centena aparecer iniciando com zero, você deve utilizar a conjunção e para separar as duas ordens. Então, 3029, tá bom? E quando essa centena aparecer com dois zeros no final, ou seja, a centena terminar com dois zeros, você também vai utilizar a separação do milhar com a centena utilizando a conjunção e. Então aqui eu tenho 8.700. Por quê? Porque a centena terminou com dois zeros. Então, essas duas regrinhas aqui são as exceções à regra anterior que diz respeito à separação do milhar com a centena, utilizando a conjunção e na hora da escrita e na hora da leitura. Então, prestem atenção a essas exceções para na hora que você pegar determinado número, você não deixar de esquecer de utilizar a conjunção e onde ela deve ficar, tá bom? Muito bem, vamos ao próximo. Aqui já é uma regra que diz respeito a números muito grandes, então aqueles números enormes de bilhões para cima, você tem uma regrinha específica para poder estar fazendo aí a escrita e a leitura correta desses numerais. Então vamos dar uma lida aqui primeiro para depois eu dar uma explicadinha com detalhes. Então ele diz assim, ó: emprega-se a conjunção e entre os elementos de uma mesma ordem de unidade. Então, eu tenho uma ordem de unidade, digamos, eu tenho três aqui, três elementos, eles dão origem a uma ordem. Então, entre esses três, eu vou utilizar a conjunção e. E deve-se omiti-la, ou seja, omitir a conjunção, quando se passar de uma ordem para outra. Então, eu vou utilizar a conjunção e entre esses três dessa primeira ordem. E quando eu for passar para a próxima ordem, eu não vou escrever a conjunção e. Beleza? Vamos verificar no exemplo. Então, aqui eu tenho esse número, ele é formado por uma ordem, duas ordens, três ordens, quatro ordens. Você verifica aqui, porque eu separei com um pontinho, bonitinho. De 3 em 3 você tem uma ordem numérica. Então, aqui eu tenho quatro ordens. Então, dentro da ordem, eu vou utilizar a conjunção e para separar um do outro.
Agora, quando eu for passar de uma ordem para outra, eu não vou utilizar a conjunção e, eu vou colocar uma vírgula. Então, usando este número como exemplo, se eu fosse ler ou escrever por extenso, fica dessa forma: 31 bilhões, vírgula, porque eu vou passar para a próxima ordem. Então, dentro dessa ordem, eu separei os dois, né? O 30 da dezena da unidade. Para a próxima ordem, eu usei uma vírgula e continuo. 250 milhões. Então, separei aqui, ó, a centena da dezena de novo, coloquei a conjunção e vou passar para a próxima ordem. E não vou colocar a conjunção e, vou colocar uma vírgula. E vamos de novo. 986 mil. Então, aqui nessa ordem, entre aqui os números, eu vou colocar a conjunção e para separar cada termo um do outro, da centena, da dezena e da unidade. Aí eu vou passar para a próxima ordem, a última. Aí eu coloco uma vírgula e continuo. 742. E é assim que você vai fazer. Quando o número for muito extenso, né, de bilhões para cima, você vai separar com a conjunção dentro de cada ordem. Mas quando você for passar de uma ordem para outra, você vai utilizar a vírgula. Tá ok? Verificando direitinho, lendo, relendo com calma, você consegue sim pegar todas essas regras que eu passei. Parece complicado de começo, mas se você treinar, você não vai ter mais nenhuma dificuldade e vai tirar de letra as questões que possam vir a respeito de escrita e até leitura de um numeral qualquer, tá bom? Próxima regra. Existem duas formas de leitura para os ordinais, acima de 2000. Você pode ler o milhar como cardinal e os outros como ordinais, ou o número todo como ordinal. Então aqui eu tenho duas formas de fazer a leitura e escrita dos números ordinais acima de 2000. Então eu coloquei aqui um exemplo dessa numeração. Eu sei que ele está na forma ordinal por causa deste símbolo. Então vamos fazer aqui os dois exemplos conforme a regra diz. Então tá aqui, ó, 3 milésimos, olha aí, desculpa, 3 milésimo, 84º lugar. Então você leu o primeiro aqui, ó, o milhar como cardinal, 3, né? Tá aqui, ó, 3. E o restante você leu e escreveu como se ele fosse ordinal. Então, 84º, que é esse 84. O milésimo eu coloquei aqui para poder saber que se trata de 3.000. Eu tenho que fazer essa representação também quando eu for passar para ler e escrever na forma ordinal. Então, de novo, o milhar eu coloco ele como cardinal e o restante vai tudo para ordinal, que é esse primeiro aqui, 3 milésimo 84º lugar. Ou você faz tudo como se fosse ordinal. Aí fica terceiro, que é o 3, milésimo, que é 1000, 84º, que é o 84 lugar. Então, é assim que você vai proceder no que diz respeito a números ordinais acima de 2000. Beleza? Se eu não me engano, é só isso no que diz respeito à escrita e leitura dos numerais. Então,
Essas são regras específicas para determinados números. Tem as outras regras que é a parte mais simples, que é o que a gente faz convenientemente ou convencionalmente, né? De forma natural. É só adequar na hora de fazer a escrita correta do número e também sempre fazer a concordância quando esses números estiverem inseridos numa frase. Sempre tem que prestar atenção, porque o perigo, às vezes, não é nem na escrita do número, é esquecer da concordância quando ele está inserido numa frase. Porque, digamos, se você tem o número X sozinho, você escreve o número lá normal, geralmente no masculino, né, que é o que impera na língua portuguesa. Mas se esse número tiver num enunciado e tiver relacionado a um substantivo, digamos, feminino, e você esquecer de fazer a concordância, mesmo que a escrita do número esteja correta, mas a concordância não vai estar, ou seja, a questão está errada. Então, lembrem bem de verificar se o número está escrito corretamente e se por um acaso for necessário fazer a concordância, se a concordância também está correta, porque se não tiver, é o mesmo que nada, está tudo errado, tá bom? Não existe resposta mais ou menos, isso é uma lorota que a professora lá do Fundamental inventou. Não existe resposta incompleta, ou ela está certa ou ela está errada, obedecendo o que a questão está te pedindo, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento aqui para ver qual é o nosso próximo tópico. Ah, legal. Então, aqui, ó, já vamos já para nossas curiosidades. Então, a parte gramatical, a parte chata mesmo, passou, nem doeu. Qualquer coisa você vai lá, reveja o vídeo, pergunta para mim, consulta outras fontes. Vamos com calma. Eu joguei tudinho isso para vocês. E no decorrer das outras aulas a gente vai fazendo tarefas, a gente vai passando mais explicações. Isso aqui já é para você estar se familiarizando com o assunto, tá ok? Então vamos lá. Então por aí você já deve ter visto o professor dando nota, ou então num cheque, ou sabe Deus onde, esse tal de 1 com H. Muitos alunos já me perguntaram o que seria esse tal 1 com H, se ele é um numeral, se ele existe, enfim, por que que o pessoal escreve ele dessa forma. Então eu fui dar uma pesquisada e descobri o motivo. Disse assim: esse 1 com H, ele é escrito dessa forma para evitar fraude, ou seja, no que diz respeito antigamente a preenchimento de cheque ou de promissória ou qualquer coisa assim de valor ou que fosse gerar ônus, enfim, para a pessoa, para evitar uma determinada fraude, eles escreviam 1 com H. Até mesmo na questão de nota, porque não sei se ainda existe ou antigamente se existia, enfim, escolas que usavam o número por extenso como nota, tipo nota 100, por exemplo, para evitar uma determinada fraude também na questão de nota, o professor escrevia o 1, caso fosse a nota do aluno, com H para evitar a seguinte fraude. Eu, logicamente, como eu não sou uma pessoa desonesta, não sou, né, perito nessas coisas de fraude, eu tentei demonstrar para vocês como é que era feito esse negócio. Então eu vou passar esse videozinho dentro aqui do meu slide para você verificar como era que era feita essa fraude e também como esse 1 com H passou a evitar esse tipo de coisa. Bem rapidinho, deem uma olhadinha aí. Então tá lá, tava escrito 1, aí o ser humano ia lá e ó, pá, fazia uma curvinha ali e esse 1 virava 100. Ou, né, vou tentar de outro jeito aí. É capenga mesmo, porque nem profissional dessas coisas eu sou. Então vai lá, ó, ou dá uma curvinha ali. Esse aí ficou um nojo, mas vamos aí na terceira tentativa.
Eita, isso aí, ó. Aí vai ali, ó. Pá. Então de 1 vira 100. Imagina isso num cheque, numa promissória ou numa nota. Então, para evitar esse tipo de fraude, o número 1 ele era escrito com H. Então tá aí o nosso mistério desvendado, tá ok? Então vamos continuar. Opa. Então aqui é o meu desafio para vocês. Nossa aula praticamente já está encerrada, então eu passei esse exercício aí para vocês. Eu tenho um texto, o matemático e o elefante. Você vai ler o texto e depois vai me responder o seguinte. Você pode responder lá pelo Classroom, né? Para mim, ou então deixar como comentário aqui no canal do YouTube. Ele pergunta o seguinte: nesse texto, a palavra 1 ocorre 4 vezes. Trata-se do numeral cardinal ou do artigo indefinido? Então, nessas 4 ocorrências da palavra 1, você vai me dizer em qual delas eu tenho um artigo ou em qual delas eu tenho um numeral cardinal. Beleza? Esse é o meu desafio para vocês. Espero que vocês consigam. Dependendo aí do que vocês assistiram aí da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí se ficou meio enfadonho, muito extenso, mas é assim mesmo, porque é uma aula, não é essas coisinhas de videogame, essas coisas calafobéticas aí que tem gente que inventa para dar show em vez de dar aula, porque aqui a gente está para ensinar, não é para fazer palhaçada. E é isso. Então, eu estou esperando a resposta de vocês aqui no canal e lá no Classroom para os meus alunos lá da escola, que eu estou tendo aulas virtuais. Um beijão para todos, espero que tenham gostado. Marca um gostei aí, um joinha, ativa o sininho, convida seus amigos e espalha aí nossas aulas, beleza? Agradeço, tchau, tchau, beijo, boa noite e até a próxima. Fui!